estamos reunidos mais uma vez para dar continuidade às entrevistas sobre o processo constituinte de 86 a 88. A nossa convidada é a ex-senadora, ex-deputada, ex-constituinte Rose de Freitas, que integrou muita galhardia, com muita ênfase, teve uma participação importante na Constituinte. Bom dia, nossa querida, como colocado aí, senadora e deputada ex-constituinte Rose de Freitas. É uma satisfação recebê-la aqui, uma das poucas parlamentares mulheres que foram eleitas para participar desse processo constituinte. Nós fizemos o levantamento e somente por volta de 5% dos parlamentares constituintes eram mulheres. E acompanhamos a sua trajetória, como popularmente conhecido, e aí eu queria ouvir a senhora a respeito do lobby do batom, ou seja, a luta das mulheres de fazerem prevalecer uma série de direitos e garantias na Constituinte, na Constituição. E eu queria começar a pergunta, senador, nesse sentido de que, como a senhora viu a participação política feminina no processo constituinte, quais foram os debates, qual foi o legado, qual é o principal legado que a senhora avalia que essa luta, esse movimento das mulheres deixou para a nossa Constituição de 88? Muito obrigado pela oportunidade de estarmos debatendo sobre a Constituição, que eu espero que realmente nós possamos falar muito ainda sobre esse assunto, para que o brasileiro possa valorizar a nossa Carta Magna, que até recentemente foi defendida arduamente pelo STF, com a atuação de vários ministros, entre eles o ministro Gilmar. E sabemos que a população, ela, por não ter sido uma Assembleia Nacional Constituinte, como nós achamos que deveria ser exclusiva, que o povo participasse, é lógico que ela veio retratando os percentuais de atuação de todos os segmentos da sociedade. Nós, mulheres, tínhamos demonstrado pelas as casas de leis estaduais, as câmaras municipais, que a mulher estava longe de atingir um percentual que representasse a expressão que ela tinha na sociedade, até porque nada fácil, Nada fácil as mulheres irem para a vida política. Até hoje, nós que estamos bem mais representados, nós temos aí uma limitação culturalmente, eu vou dizer, imposta aí da participação da mulher. Era muito difícil você tratar dos assuntos, principalmente assuntos que dizem respeito à mão de obra feminina, a questão da mulher, como, por exemplo, eu fui uma parlamentar estadual que me engravidei durante o meu mandato e não tinha na Constituição Federal a licença maternidade para parlamentar, porque não tinha previsão de que mulheres pudessem estar dentro do parlamento, muito menos na Câmara, no Congresso Nacional, eu diria. Então, nós praticamente foi com mãos na terra que a gente começou a cavar os espaços que nós achamos que poderíamos representar todos eles, as aspirações e a expectativa, na Assembleia Nacional Constituinte. Ter uma ideia, isso o ministro deve ter acompanhado muito bem na época, quando nós começamos a falar de direitos trabalhistas e tentava incluir as mulheres, tinha um monte de senão, um monte de talvez e um monte de restrição. Então, eu vi assim, éramos poucas, mas demos uma sorte fantástica de ter mulheres lá, como Cristina Tavares, Emo Santiago, mulheres que entraram para derrubar esses preconceitos e colocar o debate na mesa. Foi muito difícil, mas nós conseguimos espaço e conquistamos algumas das nossas reivindicações e bandeiras que conseguiram abrir caminho para que outras mulheres viessem a posterior. Senador, quais foram os principais temas debatidos na Constituinte e avanços no que se refere à temática que hoje é muito atual e todos nós estamos muito conscientes, que é essa igualdade de gênero. Recentemente, eu participava de um evento no Rio de Janeiro e a minha filha, lá de Frankfurt, me mandava uma mensagem: pai, você está participando de uma mesa de abertura em que só tem homens. Quer dizer, continuamos a ter esse cacoete, mas, de qualquer forma, sofremos hoje
uma crítica até em casa, não é por conta dessa questão. Eu gostaria que a senhora expusesse um pouco, a senhora já expôs um pouco essas dificuldades, mas as reivindicações que foram trazidas no momento que era um momento de transição, não é? Aquele Brasil de 88 é muito diferente do Brasil de 2023, que nós temos quase 35 anos passados do processo constituinte, da promulgação da Constituição. Vinícius, nós chegamos nesse processo constitucional, evidente que eu fazia parte de uma corrente que esperava, como eu citei há pouco, termos uma Constituição, um processo constitucional exclusivo, em que qualquer brasileiro, brasileira, pudesse estar representado nesse debate. Tanto que nós tivemos que depois, para ter essa inserção da sociedade orgânica nesse processo, e a sociedade organizada que precisava falar desse processo, nós criamos a Tribuna Livre, que foi um processo, até uma proposta nossa. Então, imagina nós, mulheres, chegarmos nesse momento na Assembleia Nacional Constituinte, trazendo toda essa cultura secular de supremacia masculina, nós chegamos para debater tudo, ainda que fôssemos poucas, nós trazíamos um arsenal de ideias, de propostas que nós queríamos ver representados no debate da Constituição. Não foi fácil. Mas, para exemplificar o que eu estou falando, a titularidade da terra, por exemplo, quando fomos discutir a questão da propriedade, nós enfrentamos um debate muito árduo, muito doloroso, que foi saber que quem tinha direito ao uso capião era o homem. A mulher que estava ali ao lado, que ficava na terra, laborando, trabalhando, a mulher não tinha direito a ter a titularidade da terra. Caso o marido morresse, ela estava ali há 40 anos, 20 anos, ela tinha que juntar os trapinhos e ir embora, para ver que a mulher não era reconhecida nem como companheira, consorte, mulher, como mãe, nada disso, provedora de nada. Então, nós chegamos na Constituição com muita vontade de tratar de todos os assuntos, sobretudo, ministro, a questão do trabalho da mulher, que não tinha direito, desde a licença maternidade, que fui parlamentar, não tive condição de tirar licença para poder amamentar minha filha com mais, eu não pude tirar porque eu era uma parlamentar. Então, nós tínhamos muita expectativa que a Assembleia Nacional, e assim foi, mas com muitas restrições. Eu lembro da Cristina Tavares, e nós sentados, reunindo, até para ter uma mulher representada dentro da liderança, na mesa, era muito difícil. Mas nós, fundamentalmente, nós brigamos pelo reconhecimento da mulher que estava na sociedade produzindo, muitas vezes na condição de chefe de família, ela tivesse direito e reconhecimento do papel importante que ela tinha na economia, na política, na sociedade. Na política, muito mais difícil, porque os partidos sequer davam espaço para as mulheres, sequer abriam espaço para que as mulheres pudessem se representar e, muito mais ainda, disputar cargos eletivos. Não tínhamos uma governadora, não tínhamos uma prefeita, não tínhamos nada. Mas só de tocar no assunto, já a sociedade passou a reconhecer que havia uma desigualdade no tratamento para com o nosso gênero. Falar a palavra que o senhor falou e que hoje a gente fala de boca cheia em qualquer lugar, e sua filha repara quando a mesa está completa de homens, falar a palavra de igualdade de gênero era sofisticação. Não existia esse pensamento. E nem oportunidades dentro do... Eu era da comissão de sistematização, e nem oportunidade de levar esses assuntos na reunião de líderes. Obrigado. Vitor? Obrigado, ministro. A senhora tem, acho que para encerrar esse primeiro bloco de perguntas ligadas à igualdade de gênero, a senhora tem uma atuação desde a época da Constituinte, antes, nessa defesa dos direitos das mulheres, da igualdade. A senhora destacaria algum ponto que a Constituinte, que a nossa Constituição deixou de avançar? A senhora tem uma atuação, eu acompanhei lá pelo Senado Federal como procuradora da mulher. A senhora, na sua visão, a nossa Constituição poderia ter avançado mais ou em algum ponto ficou aquém daquilo que, na sua visão, seria necessário para que a gente caminhasse nessa busca pela igualdade?
Sobre igualdade, era uma palavra, como eu disse há pouco, muito sofisticada, não se falava igualdade. Nós tentamos avançar na questão dos direitos trabalhistas, né? Porque a mulher, até hoje, né? Nós estamos vendo aí que hoje o presidente da República... Oi. Senadora, a câmera está muito desfocada. Faz um favor para mim, chega a mão perto da câmera e volta para trás. Chega a mão perto da câmera, do celular. Voltou, pronto. Eu pediria para a senhora repetir essa resposta, desculpa. Pois não. Como eu estava dizendo, era muito importante que nós voltássemos para as bandeiras essenciais. Dentre elas, essa questão de que só competia a mulher ter filhos e não ter reconhecido o direito de que ela tivesse seus direitos como gestante, como mãe, que estava concebendo a vida. Era muito difícil você admitir que nós levaríamos a discussão, inclusive, para dentro do trabalho. Tanto que depois fez uma campanha nacional, uma campanha muito cruel, de que no trabalho não se admitiria mulheres casadas, ou que estivesse perto de casar, ou mulheres casadas, recém-casadas, de jeito nenhum, porque essas mulheres seriam mães, e aí incidiria na discussão sobre o direito da licença maternidade. Mas o mais difícil, verdadeiramente, foi debater direitos trabalhistas. As mulheres, até recentemente, eu estava falando e acabei indo para outro caminho, que o presidente agora que está reconhecendo, por lei, está sancionando projetos que falam da igualdade salarial para a função idêntica. Quantos anos nós fazemos isso? Na Constituição se debateu muito essa questão, mas ainda tinha a questão das férias, da licença maternidade, tinha a questão do reconhecimento de cidadã, que era a questão do respeito à existência de uma mulher que tinha as suas diferenças, né, sua igualdade pelo ponto de vista da cidadania, mas as suas diferenças de gênero, que nunca foram tratadas com o respeito que deveria ser tratado. Nós brigamos, eu sou autora de quase todas as leis que envolvem as questões das mulheres, aprovamos a lei do feminicídio, e estamos agora brigando para que não haja prescritibilidade dos crimes praticados contra a mulher. É uma bandeira que não há reconhecimento, inclusive até dentro dos setores mesmo da política brasileira, que eles acham que não. Por isso, matar a mulher virou uma coisa tão comum, tão vulgar, é um absurdo a gente olhar que a cada 7 minutos uma mulher é violentada, é massacrada, é morta nesse país. E a gente sabe que lá na Constituição, quando nós reunimos as mulheres, porque quando criamos a tribuna livre, para que do índio ao cientista fosse aquela tribuna falar, foi para que nós não ficássemos isolados dentro do poder constitucional daquela Assembleia Nacional Constituinte, para escrever na Carta Magna, sem ouvir as mulheres, tudo aquilo que nós esperávamos que pudesse ser tratado. Eu citei a questão da terra, né? Você tem uma terra que o uso capião é dado àquele que está ali há muitos anos, mas se o homem estava lá trabalhando e a mulher estava do seu lado, ela não recebia pelo seu trabalho. E se acontecesse de perder o seu companheiro, ela não tinha direito de ficar naquela terra, e ele teria direito pelo uso capião, pelo tempo que lhe era devido por trabalhar naquela terra. Então, nossas lutas de mulheres, até hoje, estamos falando como se estivesse iniciando uma caminhada. Muita coisa também escrita e pouca coisa reconhecida. Todo dia nós acrescentamos mais um item na Lei Maria da Penha. Todo dia aperfeiçoamos esse instrumento que até hoje não é devidamente aplicado às leis que nós fazemos para reconhecer a função, o direito, o papel que a mulher exerce na sociedade. Então, eu diria para você que o papel mais importante foi debater a mulher produtiva, a não só... Você falar mulher dona de casa, esquece, esse assunto não existia. Mas a mulher que trabalhava, ela teria que ter direito ao seu salário, ao seu fundo de garantia, à sua licença maternidade, à sua hora extra, e mais ainda, reconhecer que mulher
tem algumas características sua, como gênero, que precisaria ser respeitada no seu ambiente de trabalho. Essa foi a parte mais difícil que nós travamos da Constituinte, porque éramos poucas, e porque tinha uma organização muito, eu diria, patronal dentro dos debates, que fazia com que as mulheres recuassem, com medo de que o mercado de trabalho passasse a não absorver sua mão de obra, porque ela tinha o direito de adoecer quando tivesse problemas de saúde em relação à sua condição de mulher e em relação à maternidade, em relação ao filho, em relação ao papel que ela exercia na sociedade. Mais difícil falar da mulher produtiva e dos seus direitos dentro do quadro da Assembleia Nacional Constituinte. Foi muito difícil. Parecíamos que nós trombávamos com a parede toda hora. E quando surgiu a bancada do batom, que eu quero dizer, na verdade, a primeira vez que falaram isso, falaram de uma maneira muito jocosa, porque a mulher não tinha banheiro. Nós, mulheres, tínhamos que esperar a fila dos homens para entrar no banheiro, onde mais de 400 homens frequentavam lá dentro. E a mulher que queria ter um banheiro, como existe em qualquer lugar, quando ela reivindicou o banheiro, aí veio essa... Eu vou falar uma denominação ao nosso movimento como o movimento da bancada do batom. Não era um elogio, mas depois, com o tempo, se reconheceu que é isso mesmo, usávamos batom. E também discutíamos política, e também estávamos na Assembleia Nacional Constituinte, e também falávamos de maternidade, também falávamos de trabalho, falava de tudo aquilo que a mulher na sociedade participa ou mesmo assiste. Então, a mulher na Constituinte, eu quero dizer que ela quebrou pilares, ela quebrou desse machismo que secularmente tomou conta e educou famílias, formou caráteres no país, e, portanto, a escola não contribuía para os debates do que nós estamos falando, do momento feminino. A escola não abriu espaço para um debate dessa natureza de direitos humanos, como faz o ministro Gilmar. Portanto, eu quero dizer que na Assembleia Nacional Constituinte nós não estamos visitando esse assunto, nós estamos lutando por ele. E também não tivemos o apoio de mais de 50% da Assembleia para que a gente pudesse avançar, como nós precisaríamos ter avançado nessa época, na questão do trabalho e na questão do gênero, no que concerne os direitos humanos. Muito obrigado, senadora, mais uma vez por essa pergunta. E eu teria ainda uma outra pergunta à senhora, mas agradeço todo esse esclarecimento. E eu imagino a sua frustração, que muitas vezes também é nossa. A gente tem a lei, né, mas não consegue fazer a transformação social desejada. Mas, de qualquer forma, há muitas mudanças em todo esse contexto. Eu me lembro que há algum tempo se comemorou a primeira inauguração, a inauguração primeira de uma delegacia para a mulher, né, por conta de todos os problemas de violência. Hoje é uma coisa comum, né? E depois avançamos com a Lei Maria da Penha, com procedimentos especiais. Em suma, tivemos inúmeros avanços nesse sentido, embora continuamos a ter uma realidade adversa. Mas eu vou lhe perguntar algo que a senhora já tangenciou esse ponto, que é a distância entre a norma e a realidade, o pouco poder de transformação da lei. E a Constituição, com todos os problemas que possa ter, era uma Constituição futurista. A gente percebe isto. Os senhores estavam voltados para um futuro do Brasil, a despeito de termos ali problemas sérios. A inflação continuava alta, nós tínhamos problemas econômicos, para não falar nos problemas políticos ali da transição, né, Tancredo, Sarney e toda aquela instabilidade e tudo. Mas uma coisa que eu gostaria, assim, como quase um testemunho pessoal, essa pergunta eu já fiz, por exemplo, para o ex-governador e senador Serra e também para o ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso. Qual era o móvel dos senhores, assim, colocando normas no texto constitucional que os senhores sabiam que dependiam de desenvolvimento econômico, né? Qual era a conta? Eu sei, por exemplo, nós já fizemos até no IDP trabalhos com estudos com o Roberto Campos, por exemplo, que foi um constituinte mais crítico das decisões da Constituinte. Então, eu pergunto à senhora, qual era... Estou aqui, por favor. Pode continuar. Não estou ouvindo. Estou sem som. Está sem som? Está sem som. Agora voltou. Tá. A senhora entendeu uma parte da pergunta? Eu entendi. Na verdade, nós temos essa doença no meio do parlamento, né? Quando nós precisamos de um instrumento, de um projeto de lei, nós temos uma Constituição, ministro, que vale lembrar que até hoje grande parte dela não foi regulamentada. Então, quando o senhor fala de uma Constituição futurista, eu me reporto também, na minha memória, aos momentos em que nós travávamos uma grande batalha. Na verdade, ali não tinha esse cacuete direita-esquerda, não tinha nada disso. Falaram que na sistematização, a esquerda tomou conta, eu estava na sistematização, era realmente um grupo de políticos mais voltados a erradicar da Constituição tudo aquilo que falava de propriedade, da maneira que colocava, como tratava com diferenças o Brasil que estava ali, que era extremamente estatizante. Essa conta, até hoje, se cobra do parlamento, que ela seja feita na hora que você faz o projeto de iniciativa de lei. Na verdade, ministro, aí eu vou dizer o que eu me reporto. A vontade de mudar era tanta, a vontade de conquistar na Constituição através desse debate. Algumas inserções de mulher quase não falavam em economia lá dentro desse parlamento. Mas tudo aquilo que nós avançávamos na questão de direito, oportunidade de trabalho, igualdade disso e daquilo, nos cobravam também que houvesse uma conta em que nós pudéssemos nos referir a ela na hora de avançar em questões trabalhistas e outras questões de mercado. Eu diria assim, o parlamento, às vezes, sofre dessa doença, que não é rara, é comum, de tomar iniciativas para proteger interesses de segmentos da sociedade e outros mais, e, na verdade, o Brasil pergunta de onde vai tirar isso. Mas, se nunca colocarmos o debate, nunca faremos a pergunta de onde tirar. Veja a questão do piso da enfermagem. Há quanto tempo essas enfermeiras trabalham com um salário irrisório? E vai caindo a qualidade, vai virando uma pessoa, acaba tendo 3 empregos em uma jornada de 12 por 36, vai reduzindo e ela vai se sacrificando para servir mais. Eu falo do universo que a maioria é feito de mulheres. A mão de obra no setor de saúde é assim, quase 80% de mulheres. Eu acho que esse dilema nós frequentamos, e lá frequentamos menos do que frequentamos hoje, mas frequentamos esse dilema do Brasil que queríamos construir e do Brasil real que estava ali diante dos olhos. Uma inflação altíssima, sem definições de políticas econômicas que fizessem o Brasil avançar e sair dessa ditadura inflacionária, chegarmos a 1000% ao ano. E, então, eu tenho assim, comigo uma sensação de dever cumprido no que tange ao debate da mulher, da tentativa de inserção de todos os debates que falassem de segmentos, de oportunidades, de mercado, de trabalho e tudo mais, até a questão da reforma agrária, que era uma palavra proibida, e sempre nos perguntavam, vocês querem fazer reforma agrária na terra dos outros? E o governo tinha muita terra, poderia ser ele tomar a iniciativa na época, mas era o Sarney que também, para nós, era um instrumento de transição, cumpriu até um papel na Assembleia Nacional Constituinte. Acho que nós teríamos que fazer um planejamento melhor para que o parlamento como um todo, não só naquela época, possa se instrumentalizar na organização de projetos de lei que possa fazer avançar essa sociedade produtiva, mas que aí o parlamento e o governo se entendam sobre a maneira de executar tais projetos.
Vitor, por favor. Obrigado, ministro. Obrigado, senadora. Uma questão que nós nos colocamos aqui na Constituinte de 88, e a senhora teve participação decisiva, seja na Constituinte, seja no período posterior, é relacionada ao processo orçamentário, né? A senhora é uma parlamentar que teve uma atuação na Constituinte, né? Participou da Comissão de Sistema Tributário, Orçamento, na Constituinte, depois, já como, né, senadora, presidiu a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Então, a pergunta que nós colocamos aqui, senadora, é essa. Na sua visão, quais foram os grandes debates e avanços da Constituinte no que se refere à elaboração e execução do orçamento público e o que ficou por fazer na sua visão? Onde é que nós temos que avançar nessa seara? Eu presidi 2 vezes a Comissão de Orçamento e, absurdamente, foi em 2015 que uma mulher pôde sentar para presidir uma comissão tão importante, a mais importante do Brasil, sem sombra de dúvida. Então, nós trazíamos também todo o aprendizado que nós tínhamos dessa exclusão da mulher como um ser produtivo e nos setores mais produtivos. Depois, as mulheres foram, e parecia que era um prêmio, né? Você vê uma mulher presidir. A gente hoje tem leis que pedem que no setor de administração da empresa tenha no mínimo 10% das mulheres, nas diretorias de empresas estatais tenha participação da mulher, assim como brigamos também para que as mulheres fossem indicadas para o Supremo Tribunal Federal e tivesse em posições de decisão e que pudesse influenciar as decisões, no que diz a essa sociedade que deveria ter o gênero da mulher respeitado em todas as suas instâncias. Eu acho, por exemplo, nunca chegamos a ter, eu até avancei um pouco como presidente na época, fazendo que o orçamento tivesse mais participação. Na verdade, tinha uma parte do orçamento, que era um orçamento real para o Brasil, que era construído pelo Executivo, que chegava na Comissão de Orçamento para ser debatido as iniciativas, as mensagens do governo que estavam ali em cada setor, e a outra era mera fantasia, quimera, que eram aquelas emendas de bancada que vinham dos estados, que eram aprovados no relatório, e que, na verdade, estavam fora do escopo de decisões do governo. O governo nem se interessava por isso. Aí nós mudamos isso e criamos a emenda impositiva de Estado estruturante. O que quer dizer isso? É que o Estado, por exemplo, do Maranhão, ele tem uma estrada que há 40 anos se briga, é uma estrada por onde passa toda, ecoa a produção de várias comunidades, de várias cidades, e ela não fazia parte nem das mensagens do governo para que compunham o orçamento, muito menos, sempre na prioridade fantasiosa de jogar essa estrada lá para discutir, para dizer que aprovou, todo mundo batia palma, escrevia no texto, era aprovada, mas ela não tinha aplicabilidade, ela nem sequer era considerada pelo governo. O que eu quero dizer sobre tudo isso, falando muito até? Que a questão de ter um orçamento mais participativo com o povo brasileiro, e aí eu falo, o povo não é uma massa de pessoas falando sobre orçamento, mas todos os segmentos, aquele que produz para o Brasil, a classe trabalhadora que produz, as mulheres que estão produzindo no setor informal, tudo aquilo que a gente fala que leva a sociedade a ser uma sociedade produzida, ela precisa ter alcance dentro do orçamento da União, porque tudo isso depende de uma estrutura, depende de uma legislação específica. Quantas vezes é o Supremo que dirime as dúvidas que nós temos sobre aquelas demandas que são formatadas dentro do setor produtivo. Então, o orçamento nunca foi uma peça de grande participação com a sociedade brasileira, nunca foi uma peça produzida na antessala da mensagem que o governo manda. Ele deveria estar reunido com vários setores para que possa dizer quais são as demandas, por exemplo, da agricultura familiar. Então, quando eles mandam as coisas, as reivindicações, eles mandam para uma comissão
que já está debatendo a proposta que o governo, sem ouvir a sociedade, mandou para dentro da Comissão de Orçamento. Precisa que haja um orçamento integrado às demandas, às construções que são demandadas da sociedade, para que atenda às prioridades do Brasil. Do Brasil, não o Brasil dos gabinetes, não o Brasil dos ministérios, não o Brasil que o Poder Executivo enxerga, mas o Brasil que está posto aí pela sociedade que produz, que se organiza, que trabalha e que não tem oportunidade de debater o orçamento. O orçamento é muito, muito, muito distante do povo brasileiro, da sociedade brasileira, do mercado, que vocês muitas vezes evocam na hora de fazer o debate, que muita coisa não pode ser construída, porque o mercado tem uma reação assim, assado, mas e o povo brasileiro que está ali, ele está à margem desse processo. Então, eu acho que teríamos que ter um orçamento, eu ressenti desse debate, como nós estamos fazendo aqui agora, lá na Comissão de Orçamento, lá daquela época, né? Quantos anos depois nós estamos vendo aqui, e o ministro cita Lei Maria da Penha, cita as outras iniciativas, eu cito aqui o feminicídio e outras coisas mais, mas falando do Brasil como um todo, o Brasil não está presente no debate verdadeiro que deveria existir antes que o governo mande as suas mensagens para a área da cidade, para a área da educação. Hoje nós temos aí, o governo está galvanizado em cima de algumas bandeiras da educação, mas por que não chama todo o setor da educação para debater e dizer como é que funcionaria melhor a educação no Brasil? E os pais, e a comunidade acadêmica, eles têm que participar disso para chegar no orçamento, não ter que passar o que eu passei o ano passado, o ano retrasado, né? Ter que recorrer ao orçamento de 2019 para repor todas as perdas que aconteceram no Brasil e que acabaram por impedir que as universidades evoluíssem, que as comunidades cumprissem a meta do seu trabalho, que nós tivéssemos a parte da ciência e tecnologia contemplada com um orçamento decente. Tudo isso foi feito ali, um parto, na verdade. Então, isso que eu acho que precisa mudar urgentemente no Brasil. Nenhum presidente quer mexer nisso, nenhum presidente quer falar, vou construir um orçamento trazendo o setor produtivo, seja ele de que nível, para debater o orçamento da União. Não, tem que discutir o que está pronto e Deus proverá, porque nós teremos que ir aí rasgar com as mãos os espaços que a gente precisa ter para conseguir conquistar dentro do orçamento alguma coisa que seja boa para o Brasil, que se mobiliza, que produz e que não está inserido neste contexto. Senadora, é muito interessante essa sua abordagem e nós percebemos que até hoje, mais do que ontem, a gente discute mais as questões orçamentárias. Até nós, no Supremo, inicialmente, não conhecíamos das impugnações das leis orçamentárias, depois passamos a admitir, e há muita discussão. O próprio ministro Haddad falou que uma parte da reforma tributária, que também tem a ver com o orçamento, diz respeito à necessidade de dizer quais são os setores na sociedade, inclusive setores produtivos, que gozam, talvez, de isenções injustificadas, de benefícios fiscais injustificados, que acabam por, de fato, fazer com que o Estado tenha menos recursos para as atividades que lhe são inerentes e que lhe são caras. Quer dizer, isso acaba entrando na cultura e nós vimos o que aconteceu com aquela proposta da desoneração fiscal. E, inicialmente, era um grupo aparentemente selecionado de empresas que dariam maior empregabilidade, mas se tornou algo como uma arca de Noé, portanto, algo extremamente amplo e depois de concedido, de difícil retirada, quer dizer, causa problemas. E aí até uma ideia que a senhora traz, que eu acho que é relevante, que a gente tem que dizer: o Estado social não funciona sem o Estado fiscal. Se não houver arrecadação, o resto vira promessa, né? Então, é fundamental isso. Mas, encaminhando para o final, eu sei que a senhora votou contra
o presidencialismo, aquele debate que foi muito marcante na Constituinte. Sua avaliação sobre o atual sistema de governo? Já tivemos muitas crises, 2 impeachments concluídos, vários presidentes que ficam sob ameaça de impeachment. Eu mesmo passei a dizer que talvez nós devêssemos encaminhar para um semipresidencialismo, elegendo o presidente, que teria algum papel, mas talvez a parte da administração, do executivo, deveria caber a alguém, um primeiro-ministro eleito pelo Congresso Nacional. É um debate que, de quando em vez, se instala, e eu gostaria de ouvi-la sobre isso. Nós gostaríamos de ouvi-la sobre isso. Ministro, assim, eu diria hoje, depois de 8 mandatos e 40 anos na política, que eu me distanciei do parlamentarismo porque a cultura política do país é presidencialista. Então, quando nós nos esbarramos, eu tenho um projeto que é o voto de desconfiança. Já disse que nós enfrentamos muitas crises administrativas e também de representação política dentro do governo, que foi eu diria assim, o critério de se colocar um ministro para tal área, ele vem das composições políticas, e muitas vezes quem ocupa uma área importante na administração pública não é uma pessoa que tem afinidade com aquela área, e até que ele passe a ter, já se esvaiu aí 3 anos de governo. Eu diria, eu votei, a minha formação do debate político é parlamentarista, tínhamos muita afinidade com o parlamentarismo, lembra do Covas, do próprio Fernando Henrique. Eu fui vice-líder do Covas, eu tive a oportunidade de ir em alguns debates e nós enfrentávamos uma verdadeira resistência de que o parlamentarismo era uma coisa lá da Europa, para fora do Brasil, distante da nossa realidade. O cabra quer escolher cidadão, a cidadã quer escolher o presidente da República e quer falar o nome dele. Tá? Se tiver que delegar parte disso para outra, ele não aceita. Então, eu diria que hoje nós estamos muito distantes da discussão do parlamentarismo. O parlamentarismo com essência de parlamentarismo. Agora, quando eu vi uma entrevista do ministro falando sobre o semipresidencialismo, eu falei, olha, está na hora. O parlamento já se mobilizou para ocupar espaços que não ocupava. E falando de orçamento, essa matéria afeita ao orçamento, sobre o orçamento receber um baú pronto de propostas do governo e não ter debatido nada dentro da sociedade sobre isso, já foi um assunto que já chegou no parlamento. E hoje nós temos espaços dentro da comissão para se debater esses assuntos. Tanto que eu consegui modificar o orçamento para recuperar parte do débito do governo anterior, que praticou com a educação nesse país. É um crime sacrificar a educação, que é tudo que a gente espera dar para os nossos filhos, ter para a nossa formação, e, no entanto, não conseguimos nada disso. E o governo passado ele tinha um prazer de praticar esse genocídio na educação. Eu diria que nós estamos preparados para o semiparlamentarismo. Eu diria que nós precisamos até mais debater o semiparlamentarismo da maneira que as pessoas entendam que o impeachment, que é um instrumento legítimo, ele não ficasse tão banal. Hoje, qualquer pessoa dentro do parlamento ou vindo de fora do parlamento pode pugnar pelo impeachment. Com base em quê? Em tudo que couber naquela petição, naquela iniciativa. O voto de desconfiança era exatamente quando o ministro começasse a tomar atitudes que não tivesse nada a ver com a sua área, ou que atendesse interesses clandestinos para serem implantados naquela área e dentro da política do governo, estabeleceria um voto de desconfiança, que seria a mesma coisa que dizer, olha, não está representando dignamente a pasta que ocupa e não está atendendo os interesses
do plano do governo, se é que os governos registram seus planos. Então, eu diria que hoje estamos preparados para avançar. Eu acho que aí, eu quero até registrar aqui, ministro, que o papel que o Supremo, quando ganhou o presidente que saiu, eu fui ao Supremo, me dirigi ao presidente do Supremo com uma semana de posse e falei: nós nunca precisamos tanto do Supremo Tribunal Federal como agora e precisaremos daqui para frente. Eu acho que o ministro Toffoli olhou para mim e falou assim: ela é louca de pedra. Mas a gente via que as regras que estavam postas para essa eleição tirava da sociedade o poder de debater. Era uma sociedade emergindo com total repúdio a outro segmento político, e aquilo ficava só sobrestado na discussão de quem é que ia presidir o Brasil. Mas o caminho já sabíamos, a polarização já sabíamos e tudo mais. Então, eu penso que se debatermos o semi-parlamentarismo agora, a sociedade vai reconhecer que tem que ter outros instrumentos que possam estar atentos ao que acontece no Brasil e não ficar parados no Brasil durante 3 anos para debater impeachment daqui, impeachment dali. Quantos impeachments tiveram, pedido de impeachment para o governo que saiu? É verdade. Mais de 200. Mais de 200. É uma mas prática. Mas o debate sobre isso poderia ter formatado na sociedade e poderia frequentar as pautas do parlamento para que a gente pudesse dizer que a democracia se aperfeiçoa plenamente com instrumentos de um semi-parlamentarismo que vai poder estar presente nas discussões que interessam à sociedade brasileira. E não ficarmos, como sempre estamos agora, à beira de um precipício, né? Agora tem um novo presidente eleito, sobre ele nós depositamos com ele todas as esperanças de que ele acerte, de que ele respeite, a história dele é de respeito, e que ele use instrumentos necessários para aperfeiçoar a democracia e que, na próxima oportunidade, depois dele, não sei o que acontecerá, só tenho cara de cigana, mas não sou, eu acho que depois dele a gente possa dizer: avançamos e os instrumentos que a sociedade tem estão sendo usados para aperfeiçoar, sobretudo, a política. Tem estados que a gente olha a bancada que saiu e a bancada que entrou, e nós ficamos aterrorizados, como está emergindo elementos que vão para a sociedade clamar pelo voto e pela representação, mas que, na verdade, desqualifica muito a política nacional. Então, eu acho que, se o senhor, que é um líder aí dentro do Supremo e que enfrentou quando ninguém tinha condição de enfrentava com suas decisões que antagônicas ao que a sociedade queria, mas estava depositado no direito, na concepção da coisa, o julgamento mais perfeito que poderia ter, como parecer, tivesse coerência. Então, parece que melhora a demagogia do que a coerência como instrumento para se praticar o direito no país. O senhor teve essa coragem, essa condição, e não poucas vezes. Lá em São Paulo, quando eu ia a alguns debates, eu ouvia dizer: a sociedade, é isso que eu falei, vai reconhecer o papel que desempenhou. Então, agora, com sua liderança, com seu papel importante, quem sabe possamos continuar falando do semi-parlamentarismo, e também podemos encontrar até outra expressão que defina tão bem o que precisa ser definido sobre a participação política e os instrumentos que ela pode usar junto aos outros poderes para não ficar preso ao instrumento do impeachment, que acabou sendo muito vulgarizado. Muito obrigado, senadora. Vitor, alguma pergunta? Não, ministro, só agradecer só. Poxa, senadora, nós, Vitor e eu, estamos muito honrados de termos esse diálogo, que certamente vai contribuir bastante para... Nós temos já uma série de entrevistas e queremos fazer aí uma documentação importante, e inicialmente nós pretendíamos que isso celebrasse os 30 anos da Constituição. Aí veio a pandemia e todos esses percalços, e nós tivemos que parar com
a atividade, as entrevistas, e agora estamos mirando nos 35 anos da Constituição, que graças a tudo que fizemos, aos senhores e a tudo que foi feito, foi garantido. Nós tivemos aí uma agenda de pré-golpe e coisas do tipo, esse fatídico 8 de janeiro, mas a ideologia do constitucionalismo venceu, e isso foi extremamente importante, e eu queria lhe agradecer pelo tempo que nos dedicou. Eu que queria fazer esse agradecimento. Eu, muitas vezes que falei em faculdade, que reunimos, debatemos, ou mesmo em encontros políticos, nós tivemos a oportunidade de falar sobre Constituição, eu, às vezes, me sentia faltando com a sociedade brasileira, sabe, ministro? Porque 8 de janeiro vai ficar na memória das pessoas, não com aquele famigerado tentativa de golpe que aconteceu, mas vai ficar na memória dos brasileiros como é importante esta Constituição que resguarda os direitos, sobretudo do povo brasileiro, mas que fala sobre democracia num país que precisa todo dia se lembrar disso. Então, eu agradeço. Muito obrigado, e com a minha admiração de sempre. Muito obrigada.